Bem, essa é a nossa aula introdutória à série Novos Convertidos. Essa aula ela é o ponto de partida e nela você conhecerá o gráfico da vida eterna. É a partir daqui que a sua vida cristã e espiritual ela vai se desenvolver. Então vamos lá? Vamos ver o gráfico da vida eterna. Esse gráfico, ele mostra para nós a realidade da condição humana. E é importante você prestar bastante atenção para que você não perca nenhum detalhe. Então, vamos começar com o texto de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou o homem e Deus dá autoridade para o homem. Em sua criação, Deus precisava de alguém que tomasse conta de tudo aquilo que ele havia criado. Então Deus cria Adão e cria Eva. Essa linha aqui ela representa a vida. Então imagine um caminho de vida nessa linha, para que você possa entender todo o trajeto do que vamos estar falando nesse gráfico. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Deu ao homem autoridade sobre todas as coisas que ele havia criado, mas o objetivo maior de Deus na criação era a comunhão, era estar junto do homem, era estar junto da sua criação. E Adão tinha tudo o que ele queria. Adão não precisava de nada. Deus disse a ele que ele poderia comer de todos os frutos que haviam no jardim, que eram frutos magníficos, deliciosos, extraordinários, mas que ele não poderia tocar na árvore da vida e nem comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas aí chega um dia em que o homem desobedece ao seu Deus. E aí o pecado surge, porque o pecado é a desobediência. É quando o homem não quer fazer aquilo que foi ordenado por Deus. Aí então o seu pecado, ele proporcionou fuga. O homem foi afastado do seu Criador e a comunhão se perdeu. Então, o homem, ele inicia agora uma ruptura no seu caminho de vida. Ele cria uma barreira, ele cria agora como que um parênteses na sua história, né? Porque era isso que Deus, de certa forma, queria que acontecesse na vida do homem, a existência da sua criação. Não um ponto final, mas um parênteses, dando a ideia de que algo aconteceria depois. Então o homem, ele interrompe o caminho de vida eterna com o pecado e ele é lançado para longe e ele cai da presença de Deus. Agora, na vida do ser humano, inicia-se uma nova linha, né? Agora, na vida do ser humano, inicia-se um novo caminho, que agora é um caminho de morte. Então Adão, ele iniciou agora um processo de caminho de morte eterna. Existem 3 tipos de morte, né? A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. A morte espiritual é aquela morte que mesmo alguém estando vivo, ele está separado do seu Criador, seu espírito está separado de Deus. A palavra morte significa separação. Então, quando a gente entende o significado da palavra, fica muito mais fácil a gente entender a condição da situação. Então, a segunda morte é a morte física, que é aquela morte em que o espírito se separa do corpo, né, junto com a alma. E a terceira morte, que é a morte eterna, que é uma separação eterna do seu Criador, sem a possibilidade de retorno. Adão se separou do Senhor, se separou do seu Criador, separou em espírito, e depois separou-se, né, fisicamente quando ele morre, mas a palavra de Deus mostra que Deus ele mudou a situação de Adão. Mas isso é outra história, nós vamos continuar aqui sobre a condição geral do ser humano. Então ele iniciou um caminho de morte eterna, e aí veio o sofrimento, veio a dor, a angústia, o homem teve que trabalhar, né, teve que agora sobreviver do seu suor, as coisas não se tornaram fáceis, e havia um vazio no coração do homem. É esse vazio que nós chamamos de vazio existencial. É a ausência do seu Criador dentro do seu coração. O homem, com o passar do tempo, sentiu a necessidade de voltar para Deus.
Então ele vai agora desenvolver meios para voltar para Deus. Ele então começa a praticar boas obras. As boas obras para ele faria com que ele voltasse novamente para o seu Criador. Só que a verdade é que as boas obras, elas até ajudariam o homem, mas não poderiam levar o homem de volta para Deus, porque ninguém pode ser salvo porque é bom, por causa das obras que faz. Há uma separação muito grande, há uma distância muito grande. Você vê aí no gráfico que entre o caminho de morte e o caminho de vida, onde Deus está, existe uma grande distância ainda. Então as obras, elas não foram suficientes para unir esses dois caminhos e levar o homem de volta para o Senhor. Aí, com o passar do tempo, o homem vê que as obras não resolvem, então ele tenta a religião. Cria-se a religião, o homem então tem a oportunidade de alguma forma ser religado a uma divindade, ao seu Deus, porque a palavra religião vem do latim, né, que é religare, que significa religar. Então o homem que estava desligado agora sente a necessidade de ser religado outra vez. Mas havia uma grande distância ainda, uma grande limitação entre o caminho de morte e o caminho de vida, e o homem não poderia voltar para Deus através da religião. Aí então o homem tenta outra coisa, ele tenta a igreja. Só que com o tempo ele percebe que a igreja também não pode salvar. A igreja também não pode devolver você ao seu Criador. Então essas tentativas que o homem teve nas boas obras, a religião e a igreja, de alguma forma o ajudaram bastante na sua mudança de caráter, na sua mudança de comportamento, mas ainda não eram suficiente para poder levá-lo outra vez para o seu Criador. Deus então, vendo dos céus, cria um plano, e Deus, ele toma uma decisão que acredito que foi uma decisão muito difícil para Deus, no sentido de apego emocional, porque Deus só tinha um filho, seu único filho. Ele envia o seu filho para a terra para estar conosco, a fim de nos ensinar o caminho de volta para ele. A palavra nos diz lá no texto de João, no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele enviou o seu Filho ao mundo numa missão de resgate, para resgatar aqueles que foram criados por ele, comprados por ele, por um preço muito grande, que seria um preço de sangue. Então, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus estava estabelecendo aqui agora, para as pessoas que viessem a acreditar nele, uma ligação. Aquela ponte de ligação que os homens estavam procurando, eles não conseguiram através das boas obras, através da religião e nem através da igreja. Jesus estava dizendo assim: eu estou estabelecendo agora um caminho para vocês. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então agora, Jesus ele interrompe o caminho de morte. Veja que aquilo que foi iniciado por Adão lá atrás é desfeito por Jesus agora no futuro. Tanto é que a palavra diz que Jesus é o segundo Adão, que o primeiro Adão ele era alma vivente, e o segundo Adão é espírito vivificante, ou seja, Jesus veio para vivificar aqueles que creem nele. Ele então interrompe o caminho da morte, ele destrói o pecado, quando ele morre na cruz e derrama o seu sangue. A sua ressurreição foi a prova de que Deus aceitou o seu sacrifício e que Deus vai destruir o pecado da vida de todo aquele que tiver um encontro e uma aceitação ao seu Filho, Jesus Cristo. Aí, Jesus ele dá ao homem agora a possibilidade da decisão, se o homem quer continuar no caminho de morte ou se ele quer retomar a sua vida com Deus e voltar para o seu Criador. Veja que Deus ele dá a decisão ao ser humano, ele permite que o homem decida, ele não impõe ao homem querer ser salvo ou ser salvo. Ele decide que aquilo que o homem decidir será aceito por ele. Então, os homens têm agora a decisão de continuar no caminho de morte ou de voltar para Deus. Jesus está a todo momento disponível, Jesus está a todo momento ouvindo, esperando simplesmente a sua decisão
para que você possa ser levado novamente para a presença de Deus. Então, em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz: se com a tua boca confessares a Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então a sua salvação, ela está condicionada à sua fé em seu coração e à sua confissão, tá? De que Jesus é o seu Senhor, é o seu Salvador, e que você crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Porque a sua fé na ressurreição dele vai gerar um efeito na sua vida semelhante, porque assim como ele morreu e ressuscitou, você que crê nele também ressuscitará um dia com ele. Então ele pega o homem pela mão e transporta aquele que estava perdido no caminho de morte e devolve esse homem à presença de Deus. Ele leva o homem para Deus, a fim de que o homem viva a vida eterna com o Senhor. Jesus, ele está sempre esperando você de braços abertos para poder te abraçar, te perdoar e te devolver novamente para o Pai. E o que é que nós precisamos saber? Precisamos saber o que fazer para receber a salvação. E aqui nós vamos ver que a primeira coisa que eu preciso fazer para ter a salvação é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Lá em João capítulo 3, versículo 36, diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Deus está dizendo para você hoje que a sua fé é determinante para a sua salvação. Que se você crê no Filho dele, você já tem a vida eterna. Você não vai ter a vida eterna depois que morre. A vida eterna se inicia enquanto nós estamos vivos. E a segunda coisa que você precisa fazer para ter a salvação: arrepender-se dos seus pecados. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, Jesus diz: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A sua decisão em se arrepender e crer no Evangelho vai fazer com que você tenha agora os seus pecados zerados e com que você agora adquira um novo estilo de vida, porque o Evangelho é o estilo de vida, e quando é vivido por você, Deus faz coisas maravilhosas acontecerem no seu caminho. Então, você precisa se arrepender dos seus pecados para ser salvo. A terceira coisa que você tem que fazer é confessar Jesus diante dos homens. Sim. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus capítulo 10, versículo 32. Jesus garante que vai confessar aquele que o confessar diante dos homens. E eu espero, amado, que naquele dia nós possamos nos ver lá em cima e ver o Senhor Jesus confessando você diante do Pai e dizendo: Pai, esse aqui se entregou para mim, esse aqui me confessou diante dos homens, por isso eu confesso também diante de ti, que ele entre agora no reino eterno. Ó, que coisa maravilhosa, irmãos! Saber que estamos guardados e protegidos, que ao invés de irmos para um lugar de tormento eterno, estamos reservados para a vida eterna, na plenitude da presença do nosso Deus. Confesse Jesus diante dos homens e ele vai confessar você diante de Deus, o Pai. A quarta coisa é convidar Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Se tem uma coisa que Deus é educado. Ele jamais vai entrar na sua vida sem que você permita que ele o faça. Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele está dizendo aqui que se você abrir o seu coração, se você ouvir a sua voz, assim como você está ouvindo nesse estudo e nesses outros estudos, eu acredito que ele já está falando com você. Abrir a porta do coração é essencial, porque abrir a porta do coração fala de decisão. Você tomar uma decisão de deixá-lo entrar na sua vida. Ele diz que está à porta e bate, e que só vai entrar se você abrir. E se você abrir a porta, ele vai ceiar com você e você vai ceiar com ele. Ele quer muito ter comunhão com você. Aquilo que você não conseguia ter de Deus, você agora vai ter. Convide Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador
e você vai perceber que a partir de agora você vai desenvolver uma sensibilidade para ouvir a voz dele falando dentro do seu coração como você nunca ouviu. Deus é mais real do que eu que estou aqui na sua frente agora. E Ele quer que você tenha experiências com Ele, que o escute e que ande no seu caminho. Que assim como Adão, que ouvia a voz dele na viração do dia, pois todos os dias, quando dava um período de 6 horas, Jesus, Pai e o Espírito Santo vinham conversar com o seu amado, com o amado da sua criação. Adão era considerado a coroa da criação de Deus, era considerada a criação mais importante de Deus. Você é a criação mais importante de Deus. Então, abra a porta do seu coração, deixe ele entrar e receba a vida eterna. O que fazer para receber a salvação? Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se arrepender dos seus pecados, arrepender-se dos seus pecados, confessar Jesus diante dos homens e convidá-lo para ser o seu Salvador e Senhor. Então, esse é o gráfico da vida eterna. Entenda como aconteceu e viva agora uma vida melhor diante do nosso Deus. Bem, eu espero que tenha ficado claro para você aquilo que aconteceu na história da humanidade. Aquilo que iniciou todo o processo destrutivo na vida do homem, começando com Adão e depois se propagando e se estendendo até você. Agora você sabe o que fazer para alcançar a salvação. E eu gostaria nesse momento de fazer uma oração com você. Você que ainda não entregou a vida para Jesus, esse agora é o momento. Você pode fazer isso agora, você pode fazer isso comigo. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos e repetisse aquilo que eu vou falar, crendo de verdade no seu coração. E depois eu vou fazer uma oração por você. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nessa hora em que eu entendo o plano da tua salvação, eu quero confessar que eu creio em ti e que eu quero agora me arrepender dos meus pecados. Quero agora que o Senhor seja o dono, seja o Senhor da minha vida. E me arrependo, Senhor, de tudo que fiz. Quero agora confessar-te diante dos homens e declarar que eu sou teu. Eu rejeito o pecado, eu rejeito o mundo, eu rejeito o diabo e eu te recebo agora como único Senhor e Salvador da minha vida. Cancelo agora, em nome de Jesus, todo o pacto que um dia eu fiz com as forças das trevas e todo o tipo de maldição que foi lançado sobre mim, eu quebro agora em nome de Jesus. Eu cancelo e eu agora recebo a tua bênção sobre minha vida. Eu me desfaço e me desprendo de tudo aquilo que é mundano e peço que o Senhor envie agora o seu Espírito Santo para morar no meu coração, para que eu possa agora ter, Senhor, a direção desse Espírito Santo que é tão maravilhoso e que o Senhor enviou para poder me guiar para a vida eterna. Eu agora vou orar por você. Quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida desse irmão, dessa irmã que tem confessado ao Senhor como Senhor e Salvador nessa hora e que entendeu o plano da Tua salvação, que entendeu aquilo que Tu fizeste ao enviar Jesus. Escreva agora o nome dele, o nome dela no livro da vida, para que possam receber a vida eterna, assim como nós recebemos também. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por essa vida, que o Teu Espírito Santo esteja gerando um novo nascimento para que ela nunca se desvie do caminho e permaneça firme até o dia da Tua volta. Em nome de Jesus. Amém. Agora é preciso que você esteja vendo e revendo esses vídeos, esses estudos que nós estamos trazendo, essa série de estudos, para que você possa absorver e você possa não só aprender, mas também ter a condição e a estrutura de ensiná-los. Porque vai chegar momentos em que você vai ser indagado, vai ser questionado, e é importante você ter dentro de você a certeza, a firmeza daquilo que você crê. Então, ao ser questionado ou ao ser convidado para ensinar alguém algum desses assuntos que nós vamos estar tratando, é muito importante que você já os tenha dentro do seu coração, porque só assim você vai transmitir graça e proporcionar salvação para aquele que está ouvindo os seus ensinos também. Então aprenda, guarde no seu coração essas informações que são valiosíssimas para transformar a sua vida. E vamos seguir, vamos continuar
e você com certeza vai ser grandemente abençoado e vai crescer espiritualmente à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo. Fique na paz.